Ora bom, agradecer à Madalena por ter organizado isto, agradecer a todas as pessoas que estão presentes e agradecer em especial também à Rainha Santa por ter vivido e ter conseguido deixar esta aura de mais de 500 anos que estamos aqui a celebrá-la. Celebram-se então os 500 anos da beatificação e daqui a 10 anos será a canonização. Portanto, estão desafiadas as pessoas todas para daqui a 10 anos virmos aqui celebrar a canonização da Rainha Santa. O tema da conferência ou da palestra vai ser mais um diálogo, na medida em que eu não sou de facto um especialista da Rainha Santa, apesar de ter já há muitos anos uma certa tentativa de ligação com ela e ter ido várias vezes ao Convento de Santa Clara, e terão aqui certamente algumas pessoas que terão até mais conhecimentos sobre ela, mas estamos aqui num ambiente de partilha, num ambiente de conversa, e essa conversa está ligada com o Espírito Santo. E o tema da conferência é realmente o Espírito Santo na arte, na Rainha Santa e em nós. Este Espírito Santo que surge aqui, representado com esta famosa frase que Jesus disse: eu vim trazer fogo à terra, e encontramos aqui o misterioso Espírito Santo, a tal ave ou a tal pomba. E de facto, apesar de ser uma entidade extremamente subtil e difícil, estou-me a lembrar de Gregório Nazianzo, pouco antes do concílio de Constantinopla afirmar a igualdade do Pai, Filho e Espírito Santo, ele dizer assim: os homens mais esclarecidos do nosso tempo não têm a certeza como é que devem olhar o Espírito Santo. Se como uma energia, se como uma criatura. Os ensinamentos que estão contidos nos Evangelhos não são suficientes. E, de facto, nos primeiros séculos houve grandes debates de como era o Espírito Santo, o que era o Espírito Santo. Estou-me a lembrar de outros grandes mestres da patrística. A patrística é a fase logo a seguir aos apóstolos, a Jesus, e a Orígenes. A Orígenes tem também uma tentativa em vários textos de tentar perceber o que é o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo. E ele então já vai fazer algo que depois vai ter aqui uma certa relação com Portugal e com a Rainha Santa, que é considerar que o Pai tem a plenitude do Espírito e é o Espírito, o Filho é menos que o Pai, e o Espírito Santo, isto é uma posição que a maior parte das pessoas não conhece, o Espírito Santo manifesta-se apenas em pessoas que têm essa aspiração de santificação. Portanto, o Espírito Santo não está tão ativo, mas manifesta-se mais nos eleitos da comunidade dos seres que procuram mais esse despertar da presença divina dentro deles. O Joaquim de Fiora, que é uma referência em relação à Rainha Santa Isabel, é um monge calabrês de 1200 e tal da Sicília, e como sabem, a mãe da Rainha Santa Isabel, a Dona Constança, era Rainha da Sicília também, e teve contactos com estes homens, e um dos físicos ou médicos daquela época muito importante e que houve correspondência também em relação à Rainha Santa Isabel foi Arnaldo Villanova, que foi também um espiritual ligado com esse tal monge calabrês Joaquim de Fiora. O que é que esse Joaquim de Fiora tinha que tem algo a ver connosco e com a Rainha Santa Isabel? O Joaquim de Fiora considerava que tinha havido primeiro uma época em que foi o reino do Pai e que durou desde os tempos primordiais até à vinda de Jesus, e esse tinha sido um tempo de lei,
era a lei, eram os mandamentos, era um Deus, de certa forma, que castigava. Depois, com a vinda de Jesus, surgiu a vibração, a fluidez, a energia do amor. E são os tais problemas das contagens. Ele considerava que tinha começado 1260 antes de Jesus, esse reino do Pai, com os Moisés. Eles consideravam que eram 1260 anos e, portanto, 1260 anos depois de Jesus era aquela época que se estava a passar. E isto então deu um grande fermento, porque ele profetizou o quê? Profetizou que naquela época, em que tinha acabado São Francisco de Assis, Santo António, lançarem os franciscanos e fazerem uma grande revolução no cristianismo, ele lançou a ideia de que nós estávamos a entrar na era do Espírito Santo. E o que era essa era do Espírito Santo? Essa era do Espírito Santo caracterizava-se por as pessoas poderem acesso diretamente ao Espírito e ao Divino. Já não era por sacramentos, já não era por aspectos exteriores. Seria a partir do amor, a partir da aspiração do coração e através, sobretudo, também do desenvolvimento de uma inteligência espiritual. O que é esta inteligência espiritual? O que é que ele queria dizer também com isto? E vamos ver que este aspecto da inteligência está muito ligado com os próprios dons do Espírito Santo. Como sabem, depois o Espírito Santo foi, de certa forma, normatizado os 7 dons do Espírito Santo. Por exemplo, é evidente que o Espírito Santo, sendo uma manifestação da divindade, e vamos tentar perceber que manifestação é essa, porque é de facto um mistério. Nós estamos aqui na procura, seguindo o ensinamento de Jesus que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, nós temos que ser caminho, verdade e a vida, temos que procurar a verdade no caminho da vida, não é? E o Espírito Santo é de facto um dos grandes desafios que a nossa tradição espiritual portuguesa tem e que foi desenvolvido. E esta inteligência espiritual era então o quê? Era uma capacidade de nós vermos por detrás das aparências, ou seja, conseguirmos ver no interior, o interior dos seres, o interior das coisas, ver no livro da natureza. A natureza é um mundo que tem dentro de si entidades, seres, energias, qualidades, e nós, através desta inteligência espiritual, conseguimos dialogar com ela, perceber com ela. Vemos então também todo este surto da época do românico e do gótico de uma inteligência espiritual que tentava descobrir nos símbolos que eram postos nas igrejas ensinamentos que despertassem mais a própria espiritualidade de cada um de nós. E é aqui que se prende, de facto, a interrogação do Orígenes e dos outros. E onde nós já vamos encontrar melhor ainda é em São Paulo. São Paulo é um homem muito importante na transição do cristianismo original para o cristianismo depois que se torna um cristianismo de massas. E o São Paulo utiliza a palavra Espírito 142 vezes nas suas epístolas e cartas. E então, o que é que ele entende nessas 142 vezes? Ele considera, na maior parte dos casos, o Espírito está-se a referir ao Espírito que está em cada um de nós. Ou seja, o São Paulo vai manter ainda uma tradição antiga que já vinha dos gregos, que é a divisão corpo, alma e espírito. Ou seja, nós temos o corpo, em grego soma, temos a alma psique e temos o espírito pneuma, ou nous. São duas palavras equivalentes com pequenas nuances. E
o Orígenes, o São Paulo, eram homens que valorizavam esse pneuma e chamavam mesmo que havia os seres que eram os pneumáticos. Havia os seres que eram mais somáticos, que eram mais corporais, mais guerreiros, mais ativos fisicamente. Havia os seres psíquicos, eles chamavam por vezes até ílicos. Ilé é a terra, eram chamados os ílicos. Havia depois os psíquicos somos todos nós, a maior parte de nós somos todos, portanto somos sobretudo pensamentos e sentimentos, emoções, estamos sempre assim. E então havia, a um nível superior, os que eram já os pneumáticos. Esses pneumáticos são os seres que já estão mais conscientes do seu espírito. E é esse o trabalho que vai ser proposto por alguns destes seres, que é realmente nós sairmos de uma identificação ao corpo e uma identificação apenas às emoções e aos sentimentos e conseguirmos chegar a um nível do eu, nível do espírito. E isto é um grande desafio. É um desafio porque, como nós sabemos, mais tarde, no Concílio de Niceia, esta tripartição corpo, alma e espírito desapareceu e ficou-se só a falar corpo e alma ou corpo e espírito. Perdeu-se um pouco esta noção de espírito e, hoje em dia, nós encontramos muitas ofertas de espiritualidade oriental ou outras em que o espírito não existe, um espírito individual. O espírito não é valorizado como existindo em cada um de nós uma centelha divina. E é esse, de facto, o mistério maior que nós temos aqui, é conseguir realizar esse espírito para, quando chegar a hora da morte, não estarmos ignorantes de quem nós somos e que nós funcionamos como uma entidade que já será um espírito e uma alma e não corpo. Este caminho espiritual foi então apresentado na tradição cristã e a Rainha Santa vai também praticar esse tipo de situações, ou seja, um nível de nós passarmos de uma primeira fase de purificação para uma fase de iluminação e para uma fase final de unificação. O que é que isto quer dizer em termos mais práticos? Quer dizer que nós estamos de tal forma identificados ou ao corpo ou às emoções que constantemente nós somos levados a sofrer e a sermos perturbados e não conseguimos ter nem o silêncio, nem a paz, nem a tal beatitude que são a beatificação. A beatificação que significa que o ser foi considerado um beato, um ser que já atingiu em si uma ligação com o Espírito e com a divindade que lhe transmite esse contentamento, essa paz, esse amor, que depois tem vários sinais. E a Rainha Santa Isabel, os milagres, é um aspecto, outros aspectos que sucedem, de facto são sinais de que a pessoa atingiu uma certa comunhão com o Espírito ou com a divindade a manifestar-se através dela. Este franciscanismo que a Rainha Santa Isabel se ligou, e temos que ver uma coisa muito interessante, é que o Santo António é beatificado e canonizado praticamente um ano depois de morrer. E a Rainha Santa foi uma luta muito maior, muito mais longa para ser reconhecida. Isto mostra também a efervescência que houve naquela época de movimentação. E então, o que é que a Rainha Santa Isabel tem aqui de interessante? Como eu disse, o pai dela, Jaime III de Aragão, e a Rainha Constança eram pessoas também com
bastante espiritualidade e o avô dela também, e então ela desde nova que tem uma procura e tem a tal prática de purificação. Purificação, portanto, tentar-se fazer uns momentos em que as pessoas fazem as suas interiorizações, os seus recolhimentos. É claro que naquela época abusava-se um bocado do ascetismo violento, etc. E as pessoas faziam, às vezes, demasiado justo, uma série de coisas, muitas vezes até contra procedentes, contra o próprio corpo. Mas a partir daí, depois dá-se algum tipo de tal experiência. Isso é a primeira fase. A segunda é a tal fase da iluminação. Ou seja, quando nós começamos a fazer um bocado de silêncio dentro de nós próprios, a recolhermos volta e meia e tentarmos ligarmos com o mundo espiritual e com o mundo divino, começa a surgir uma luz interior. Essa luz está explicada nos nimbos dos santos, está manifestada realmente em muitos aspectos da arte, e nós podemos lembrar-nos, por exemplo, de uma figura também que se prende com tudo isto que estamos aqui a falar, que é os painéis do Infante Santo ou de São Vicente, e que são outra manifestação também ligada com o Espírito Santo e ligada com esta ligação com o Espírito. E essa figura enigmática, pois há pessoas que acham que é o Infante Santo, outras acham que é o Infante Fernando, está realmente com o livro. Eu tenho aqui realmente até uma imagem, até posso pôr, se isto funcionar. Está com o livro aberto, o livro dos Evangelhos abertos, e o que ele tem é a página da descida da missa do Pentecostes. Nós temos aqui os painéis desta imagem. E se repararem, ele está aqui com os raios a saírem. Vou ver, avançar com o outro para se ver melhor. Aqui está ele, em princípio, isto é outro dos mistérios do Espírito Santo e da tradição portuguesa, poderá ser o infante das 7 partidas, a quem o Dom Fernando está a transmitir o poder enquanto que ele era regente. Sabe, aqui ele está a transmitir, e tem aqui o Evangelho de São João, na parte em que realmente Jesus diz que deixo-vos a minha paz, dou-vos a minha paz, eu amo o Pai, Ele é mais do que eu faço o que Ele me manda, e vem chegada a hora em que o príncipe deste mundo vem, ele nada tem comigo. E portanto, e depois diz, levantai-vos, é mais ou menos isto que está escrito no Evangelho de São João, e tudo isto se prende um pouco com este príncipe do mundo. No fundo é a morte que se está a aproximar do Mestre Jesus, foi a morte que se aproximou do Infante Santo. O Infante Santo acaba por ficar sepultado ao vivo dentro de uma caixa pendurada nas muralhas de Fez durante quase 30 anos, até voltar finalmente a Portugal e ser recebido com grande devoção. Houve uma procissão gigantesca, etc. Curiosamente, mostrando ainda como estes mistérios estão mesmo encarnados na pedra portuguesa, o portal ocidental dos Jerónimos tem, ao lado da porta, tem o São Vicente e tem o Infante Fernando. Portanto, parece que já naquela altura eles estavam a prever que haveria mais tarde. Mas este Infante Santo acaba por ser, de facto, um homem que está a fazer
algo que é misterioso. Isto seria chamado uma missa sica. Missa sica, o que é que significava? Era uma missa feita por alguém que não tinha ordens religiosas, não tinha só os graus menores, e que fazia essa missa para fazer uma celebração em que não havia comunhão. E esta celebração geralmente tinha uma relíquia que era presente, que aparece naquela parte da relíquia, que terá sido a relíquia que o infantor Pedro trouxe do Santo António e que estaria presente. E temos então aqui uma continuidade da missão de Portugal, de certa forma, da tradição espiritual portuguesa, que vinha com Joaquim de Fiora, que vinha com a Rainha Santa Isabel, quando ela vai impulsionar as festas do Espírito Santo. Já havia, nós sabemos hoje que já há festividades e confrarias do Espírito Santo bastante antes da Rainha Santa. Antigamente pensava-se mais que era ela que tinha fundado e lançado, não. A Penavente já existia, em 1232, 1237 já existia. Portanto, a rainha já havia o bodo. Agora, a coroação, a coroa é que é realmente com ela que vai dar. E esta tradição vai se desenvolver, e um dos grandes historiadores da tradição espiritual portuguesa, o Jaime Cortesão, vai valorizar muito realmente essa fundação, essa refundação, esse impulso que a Rainha Santa Isabel vai dar a esse projeto do Espírito Santo. O projeto do Espírito Santo, como sabem, nós tivemos recentemente alguém que morreu há poucos anos, o professor Agostinho da Silva, que também foi um homem que trabalhou muito essa linha do Espírito Santo. Esta linha do Espírito Santo concretizava-se concretamente na Rainha Santa e nas festividades do Espírito Santo cá em Portugal, com um primeiro de partilha do bodo. Esse é o aspecto da compaixão e da solidariedade e de uma economia livre, ou seja, toda a gente come nesse dia gratuitamente. E há depois um segundo aspecto, que é o da a saída da igreja de uma criança ou um rapaz e uma rapariga que são coroados. E significa o quê? Que estamos a entrar no reino do Espírito Santo, em que esse estado de consciência, de pureza, de poesia, de ligação direta, vai-se verificar. Portanto, essa criança era, de certa forma, coroada como imperador do mundo. Era esse o sentido de que a hierarquia mais racional, mais autoritária é ultrapassada, e é a criança, ou seja, os valores do coração, que vêm ao de cima e que são coroados. O terceiro aspecto que havia nessa tradição do Espírito Santo, dessas festas, era libertarem os presos. Durante esse dia, os presos eram soltos, ou um preso era solto, e isso significava que realmente até pode estar ligado, curiosamente, com uma tradição do Orígenes. O Orígenes discutiu muito e foi considerado herético, porque ele achava que, no fim de tudo, o próprio demónio, ou as próprias forças, os seres negativos, seriam retomados pela divindade. Eles seriam também sublimados e reintegrariam em Deus. E, de facto, esta construção de que é possível o ser humano, considerando-se que é um espírito, que somos todos filhos e filhas de Deus, que temos estes níveis dentro de nós, de corpo, alma e espírito, uma pessoa tem que saber trabalhar todos esses níveis para trazer mais ao de cima as suas melhores qualidades e o seu brilho do espírito. E é esse aspecto que, de facto, vai ser
a linha de força que nós, até aos nossos dias, vamos encontrar ao longo dos séculos por vários autores. E eu estou-me a lembrar agora do Fernando Pessoa, que foi um autor que eu também trabalhei um bocado, que fala muito de talhar o corpo espiritual. Nós temos que talhar o corpo espiritual. Nós temos que adquirir consciência que temos um corpo espiritual. Não somos apenas este corpo físico, mas temos então a tal parte psíquica que, ligada com o espírito, é um corpo espiritual. E este aspecto é muito importante porque a ciência moderna, e isto é um dos grandes desafios que nós temos nos nossos dias, é podermos observar que a própria física moderna, os próprios grandes cientistas querem arranjar um lugar, mas vão lá, se é para aqui ou para a frente. Aí depois.